Marido riu de mim com a esmagra. Ele não sabia que comprei a mansão onde eles iam morar. Desde a primeira frase, a história parecia escrita num filme, risos contidos, um copo tilintando num salão de festa, olhares que passam da lembrança ao desdém. Mas era real. E para Lívia, aquela risada foi uma ferida que nunca cicatrizaria. Lívia sempre acreditou que o casamento dela com David era um lugar seguro. Eles tinham tudo o que o mundo chama de sucesso, uma casa elegante, viagens que pareciam anúncios, convidados que admiravam a vida alheia por trás de taças de champanhe. Mas a verdade, como sempre, se escondia nas pequenas coisas, os bilhetes que nunca foram lidos. Os convites de última hora recusados com desculpas prontas, e um olhar que, aos poucos, passou de cúmplice a distraído. Quando o pai de David, o Sr. Thomas, recebeu o diagnóstico de ela, esclerose lateral amiotrófica, o casamento foi submetido a uma prova que não se compra. Não se ensaia, cuidado real, dia após dia. Thomas era um homem que raramente mostrara fraqueza. Um empresário respeitado, Hans-Manaco pela doença, que fios de voz e músculos iam apagando. Era David quem, até ali, assumira a linha de frente. Lívia, em vez de recuar para sua proteção, decidiu caminhar junto. Trocaram o quarto de hóspedes por um quarto adaptado, instalaram aparelhos, contrataram enfermeira. A casa ganhou rampas, frascos de remédios e um cheiro constante de desinfetante. Foi aí que ela conheceu Florence. Nurse Florence não era organizada como as enfermeiras das novelas. Ela travou a porta do caos com coragem, trazia no sorriso o tipo de paciência que parecia quase sagrada. Ajudou na higiene, ensinou David e Lívia a administrar os sintomas. Ensinou-os a conversar com um homem que perdia corpo e não memória. Florence tinha uma filha, Blessing, uma jovem inteira, olhos enormes, jeito de flor que insiste em nascer no cimento. Blessing vinha algumas tardes por semana, cuidava das plantas do jardim, aprendia a servir chá. E, aos poucos, foi costurando o que o medo soltava. Também apareceu Joseph, o porteiro da rua, um homem discreto que sabia de cor quem subia as escadas e por quê. Ele viu mais do que ninguém as idas e vindas, ouviu risos à tarde, ouviu certas conversas que não deveriam existir. No começo tudo parecia administrável. David era um filho zeloso. Nos finais de semana, lia para o pai, fazia exercícios recomendados, buscava terapias. Em público, sempre que falavam das dificuldades, tinha um rosto de quem suportava por amor. Em silêncio, porém, havia uma fatia que a doença não comovia, a vaidade. David gostava de ser visto como o bom filho, mas gostava ainda mais de ser desejado. E quando Grace Menos, a ex que nunca deixou de rondar os cantos da cidade, reapareceu com roupas que pareciam desenhadas para ser notadas, algo mudou, o primeiro sinal não foi a risada. Foi uma fotografia, Grace em um evento de caridade. Sorriso perfeito. E, no fundo, David, com uma mão no ombro dela, rindo de algo que só eles sabiam. A legenda, velhos amigos, para Lívia. A foto foi um murro baixo. Uma lembrança que ela guardava, Grace fora alguém do passado. Bonita e magra, como quem nunca precisou abrir portas sozinho. Ela tinha charme que confundia. E sempre que Grace aparecia, tudo o que David sentia faltava a Lívia menos o brilho da novidade. A excitação que a rotina enterrara. A humilhação não veio apenas em fotografia. Veio numa noite de verão, no jardim da casa de um casal amigo. Acontece que David e Grace se encontraram por acaso, e não demorou para que, com a justificativa do passado, rissem e recordassem aventuras estudantis. Havia algo nos olhares, uma cumplicidade que não tinha lugar naquela mesa onde o Sr. Thomas respirava devagar, onde Florence anotava horários de remédio, onde Blessing escondia a inquietude com um copo de suco. Lívia se aproximou e, porque acreditava num mínimo de etiqueta, tentou entrar na conversa. Grace,
Com a leveza afiada que às vezes beira a crueldade, fez uma piada sobre como certos sacrifícios pesam e olhou para David. Ele riu. Um riso que foi além da anedota. Um riso cúmplice. A mesa ficou pequena demais. O ar, pesado. Não houve gritos, mas houve algo pior. O silêncio que seguiu. Uma sensação de invisibilidade que fez o coração de Lívia bater tão rápido que parecia tocar o pulso do próprio homem que estava ali. Você talvez pense que a traição começa com a cama. Nem sempre. Começa muitas vezes com um riso, um desdém, um abandono emocional que dilui um casamento até sobrar apenas uma fachada. Na manhã seguinte, Lívia encontrou mensagens no celular de David que não eram apenas inofensivas saudações. Havia planos, uma conversa sobre uma casa que eles tinham visto, um imóvel grande, ventilado, com um jardim que Grace adorara. A tal mansão, contaram as mensagens, era perfeita para recomeçar. Nós precisamos de espaço longe daqui, dizia uma mensagem. A cidade pequena é sufocante para alguém com ambições. Não mencionavam Thomas. Não mencionavam o cuidado. Falavam de liberdade, de um lar sem lembranças. Lívia sentiu que o chão cedia. Primeiro, raiva, depois um cansaço profundo. Mas junto com o cansaço veio uma clareza afiada. Se não havia amor ali, haveria pelo menos justiça. Não a justiça que paga com pedra por pedra, mas uma que clamasse por retidão, por resposta. Ela não queria, a princípio, usar dinheiro como arma. Queria paz. Queria que as promessas tivessem alguma substância. Queria que a escolha entre ficar e partir não fosse decidida por outros. Foi quando a tentativa aconteceu. Grace não era só uma figurante de vestidos esvoaçantes. Havia nela um cálculo frio, um desdém pela fragilidade alheia. Numa tarde em que a casa estava mais vazia, menos David havia saído para supostamente resolver questões empresariais. Florence havia saído para comprar suprimentos e Blessing trabalhava no jardim menos. Veio ao conjunto com a desculpa de ver o Sr. Thomas. A enfermeira, ocupada com educação. Entraram para o escritório. Thomas, que ainda tinha lucidez para perceber quando alguém se aproximava com más intenções, ficou desconfortável. Depois, houve um barulho abafado, um copo indetectável fingindo ser água. Thomas alegou tontura. Logo se seguiu uma queda que deixou o corpo inerte por alguns minutos que pareciam horas. Não é necessário detalhar o horror para registrar a gravidade do ocorrido. Houve uma tentativa. A polícia foi chamada. Florence e Blessing ficaram ao lado do leito com faces pálidas. David, quando voltou e soube do que houve, mostrou duas coisas: revolta e desconcertante frieza. Em público declarava amor e pavor. Em privado, evitava falar sobre a presença de Grace. Havia uma justificativa pronta para tudo, mal entendido. Excesso de cuidados. A situação do homem é frágil e qualquer incidente parece maior do que é. Mas Joseph, que vira Grace entrando e saindo com um lenço na mão, contou ao que assistira. A visitante tocara algo na bandeja. Saíra apressada. O Sr. Thomas, por sorte pela atenção de Florence, recuperou-se lentamente. Um laudo médico e um susto ficaram. O que veio a seguir foi uma sequência que alterou o curso da vida de todos. Investigação contida. Conversas sussurradas. Olhares que pesavam como sentenças. A polícia não tinha provas plenas. Grace era charmosa e havia testemunhas ambíguas. Ainda assim, algo mudou entre David e Lívia. O casamento que respirava por comodismo começou a ressoar como um lugar sem alicerces. A segurança que Lívia imaginava ter evaporou com uma denúncia velada de amantes. Com a desatenção do marido quando a justiça parecia próxima. Lívia poderia ter escolhido a via mais fácil: sair, fechar portas, assistir de longe. Porém, algo em sua história de vida e na sua fé sustentava outra decisão. Ela lembrava dos princípios que a orientavam: cuidado com o vulnerável, responsabilidade e integridade.
Não era só sobre ela. Era sobre o Sr. Thomas, um homem de dignidade que não merecia ser reduzido a peça num jogo de conforto. Era sobre Florence e Blessing, que dedicavam suas energias a manter alguém digno. Era sobre Joseph e os incontáveis trabalhadores invisíveis que sustentavam vidas alheias. Havia ainda Mr. Johnson, o advogado antigo da família, um homem de poucas palavras e muita experiência, que havia ajudado a entender que o mundo da propriedade e do direito podia ser um campo onde se plantava retidão. Foi Mr. Johnson, com papéis e termos, que falou sobre a mansão. Está à venda há semanas, disse ele, folheando malas antigas de anúncios. A família Blackwell sofreu alguns problemas. Não querem ficar nisso. É um lugar de passagem para quem tem pressa. Ele não sorriu. Mas lembre-se, comprar por impulso é fácil. Usar a compra para humilhar ou vingar. É um beco sem saída, e pode se voltar contra você. Lívia ouviu. E ao ouvir decidiu que faria diferente. Faria com legalidade, com transparência, e com um propósito que não fosse apenas apagar a humilhação. Decidiu, secretamente, iniciar o processo de compra. Não para fechar portas na cara de ninguém, mas para recuperar a dignidade do lar. Talvez transformar aquela casa em algo que nenhum dos traidores poderia usar como troféu. O plano, como todo plano sensato, começou com pesquisa. Lívia passou noites folheando contratos, entendendo cláusulas. Falou com corretores. Visitou a propriedade sozinha em manhãs chuvosas e viu as janelas vazias, o jardim reclamando poda. Havia na mansão algo de escancaradamente solitário, muitas janelas sem cortinas, salas com eco, um piano coberto por lençóis. Parecia perfeita para quem desejasse apagar lembranças. Para Lívia, aquelas mesmas janelas eram oportunidade, de proteção, de acolhimento, talvez de um novo começo. Ela não contou nada a David, não por malícia, mas porque sabia que a presença dele no negócio mudaria as regras. David já demonstrara aptidão para transformar as coisas em símbolos, o carro novo que dizia enquanto pudera ou os jantares que viravam palco. Lívia queria neutralizar o uso da mansão como cenário de exibições e, se possível, transformá-la. Mr. Johnson ajudou com cautela. Temos que provar que a compra é legítima, disse ele. Se alguém tentar alegar má-fé, temos que mostrar intenção de uso público. Documentos bem rubricados. Finalidade. Não vamos movimentar fundos de origem obscura. Tudo dentro da lei, ele falou em tom de confidência. Você quer justiça, faça dentro do certo. A justiça legal é lenta, mas é a única que não te faz menor. E assim, a compra começou a ganhar forma. Lívia usou recursos reunidos ao longo dos anos, uma poupança que mantivera em segredo. Alguns papéis que herdara de uma tia distante, o apoio de um banco que via nela mais do que uma cliente, via uma mulher decidida. Não houve nenhum truque, nenhum cheque esquisito. Apenas transferências, assinaturas e a lenta transformação de algo alheio em seu nome. Enquanto isso, a vida doméstica seguia torta. David, ainda atado ao cuidado do pai por obrigação social, mostrava cada vez mais ausente. Passava menos noites em casa. Quando aparecia, sorria, mas havia algo de mecânico nesses gestos. Grace, por sua vez, surgia como quem passa a mão em uma memória fina, letal no silêncio. Circulava em eventos e, quando circulava perto de David, havia sempre um brilho que feriu. Numa tarde em que o outono começava a colorir as ruas, Florence encontrou Lívia na cozinha. Ambas tinham os olhos inchados de noites em claro. Florence colocou a mão no ombro de Lívia e disse o que a palavra oração não precisava dizer. Você está fazendo o que é justo, minha filha. Mas lembre-se de cuidar de si. Florence conhecia o custo de cuidar. Ela se via esgotada. Mas não trocaria o olhar humano por nada. Blessing, que crescia ouvindo essas conversas, olhou para Lívia com um misto de admiração e medo.
Se precisar de mim para qualquer coisa, disse a jovem, estou aqui. Joseph também se aproximou, com um pacote de cafés. Você anda em silêncio, disse ele. A rua fala. Lívia sorriu brando. Joseph era assim, dizia muito com poucas palavras. Sua lealdade aos pequenos atos, recolher encomendas, abrir portões, parecia agora estar-se de coragem. Ele havia visto Grace rondando o quarteirão mais vezes do que seria natural. Homem que não protege o seu lar, comentou, acaba vendo outras pessoas entrar sem pedir licença. Apesar de todos os sinais, ninguém acreditava que Grace chegaria a tanto. Até que chegaram ao ápice do absurdo, notícias de David comprando objetos para tal mansão com o cartão conjugal. Mensagens para Grace registradas em notas de restaurantes. Pequenos indícios de fuga. Lívia sentia que a casa que ela escolheu para cuidar estava sendo preparada para um outro corpo, o corpo do abandono. No entanto, comprar a mansão não foi simplesmente um lance de ira. Foi um processo que envolveu escolhas diárias. Em noites de insônia, Lívia escreveu listas. O que essa casa será? Lado A, lugar da humilhação. Lado B, centro de cuidado. Lado C, abrigo para quem precisa. Essas listas guiavam as palavras que dizia Mr. Johnson. Quero que seja uma compra irreversível. Mas quero também que seja algo que ajude quem cuida dos que sofrem. Não farei disso trapo de vingança. Mr. Johnson, com um olhar que misturava respeito e preocupação, acrescentou, podemos estabelecer cláusulas. Reserva legal para uso social doações. Certeza jurídica de que não será vendida fácil por impulso. Havia, no plano de Lívia, uma prudência que punha a razão na frente do ressentimento. As semanas passaram como um rolo compressor emocional. Havia visitas, cheques assinados, documentos lavrados. David, desconfiado, notou movimentações. Perguntou se mentiu, argumentou, mas tudo o que? Lívia disse foi sempre a mesma coisa. Estou reestruturando minha vida, e isso foi suficiente para mantê-lo distante. Quando o documento de compra finalmente chegou às mãos de Lívia, menos um envelope simples. O papel grosso do título de propriedade e uma assinatura oficial, ela sentiu uma mistura de triunfo e vazio. A vitória era apenas um número. O que estava por trás disso pedia por algo maior, uma declaração de princípios. Uma responsabilidade que a gritava como um chamado. A mansão não era mais só um imóvel. Era um teste moral. Ela caminhou pelo corredor da casa, onde Thomas agora dormia com um colchão hospitalar ao lado de sua cama. Florence estava dobrando panos. Blessing regando as plantas no pátio. Joseph trancando a porta. Lívia sentou-se por um momento na sala e abriu o envelope. Sentiu o peso do papel, o peso de uma decisão tomada em silêncio, mas cujos ecos alcançariam muitas vozes. Havia ainda uma questão que pesava mais do que a assinatura, o confronto. Como ela mostraria ao mundo que a mansão, comprada com suas economias e com a bênção legal, seria algo que os feridos pudessem habitar? Como faria para que não se tornasse palco de humilhação, nem escudo de orgulho? E como responderia a David quando ele descobrisse, verdadeiramente, que o lugar onde ele planejava recomeçar com Grace agora pertencera a ela? Você talvez esteja pensando, por que não contar tudo agora? Por que esconder? A resposta é simples e humana. Havia medo. Medo do que a revelação poderia despertar. Raiva. Chantagem. Uma reação que poderia atravessar os limites do legal e se tornar algo feio. Havia também a necessidade de preparar o terreno, de ter aliados, de garantir que a propriedade fosse inabalável por contestação. Mr. Johnson trabalhou com contratos, criou barreiras legais, cláusulas de uso. Florence e Blessing ajudaram com a visão de tornar o lugar um ambiente de recuperação. Joseph, com sua observação diária, foi chamado para auxiliar na segurança da transição. O ato da compra foi, portanto, um rito de passagem. Não era uma humilhação pública. Era um movimento calculado,
ético, revestido de intenção. Só que, por mais que Lívia tentasse salvar a ação da sombra da vingança, havia, naquele gesto, uma potência que feriria. Porque os que planejam recomeços a dois, quando encontram portas fechadas, não reagem bem. E David, naquele momento, precisaria responder à escolha alheia. Responder não apenas com palavras, mas com caráter. Algumas noites depois da assinatura, a casa vazia da mansão parecia olhar para as luzes da cidade como se quisesse entrar nela. Lívia passava por corredores imaginando decorações possíveis. Quartos que poderiam abrigar voluntários, uma sala grande voltada para terapias. A mente trabalhava com possibilidades altruístas, mas o corpo guardava ainda a memória do riso que a havia ferido. Ao telefone com Mr. Johnson, ela ouviu-as e a transação foi limpa. Não há base para anulação, a menos que provem coação. Fraude. E não há, mas quando eles descobrirem, haverá reação. Pense em como vai responder, a voz do advogado era firme, não incentivadora. Não incentive o espetáculo, ele acrescentou, quase como um lembrete pastoral, reparação não se faz com espetáculo. Se optar por expor, lembre-se do custo. Lívia sabia disso. E ainda assim, na madrugada em que assinou os papéis de doação parcial e redigiu a cláusula que garantia ao menos uma ala da mansão para atendimento a idosos carentes, ela sentiu um alívio que era mais que vingança, era restituição. Se a mansão pudesse, de algum modo, abrigar quem cuida dos fracos menos até quem cuidara de seu próprio marido e fora traído por ele, então talvez o gesto se apagasse do tom de revanche para o de reconstrução. Mas nem tudo se resolve com assinaturas. Havia uma outra peça no tabuleiro, a reação de Grace. Ela aqui, nos bastidores. Já planejava como usar uma casa grande para divulgar um novo estilo de vida. Para abrir portas a convidados que alimentariam a vaidade dela e de David, a notícia de que a mansão agora estava registrada em nome de Lívia correria como pólvora. E foi exatamente essa notícia que começou a se propagar antes que Lívia imaginasse. Uma manhã, Joseph apareceu com o rosto marcado por uma mistura de humor e preocupação. Eles sabem, disse ele. Alguém ligou para o clube de campo perguntando se vocês tinham visitado. E Grace foi no evento ontem perguntando de arquitetura. Havia pressa na voz dele, e Lívia sentiu o primeiro fio de tensão se movimentar. A vida cotidiana virou um jogo de movimentos. Florence reforçou os cuidados com Thomas. Blessing passou a vir mais vezes. Johnson pediu cautela. Joseph aumentou as rondas, e David, até então perdido entre culpa e delírio, começou a aparecer mais, agora com perguntas diretas. Por que você comprou isso sem me falar? Lívia respondia com a mesma serenidade com que assinava papéis, porque precisava garantir algo para nossa família. Ele insistia. E nas entrelinhas do insistir, havia algo que não era só vontade de conversar. Havia a sensação de que alguém havia perdido a mira de seus próprios desejos. A tensão cresceu e começou a desenhar um enredo que prometia maior estrago. Não pela violência física menos Lívia havia decidido não agir assim, mas pela capacidade das pessoas de ferir com palavras, de negociar vidas como se fossem mercadorias. Cada encontro com Grace aumentava o desconforto. Cada mensagem de David trazia um subtexto de expectativa quebrada. Lívia percebeu que, ao comprar a mansão, tinha acendido um holofote sobre uma ferida que muitos preferiam enterrar, o custo humano do poder. No meu interior, e talvez no seu também, existe uma pergunta que ocupa lugar central agora. Até onde se vai quando a pessoa que tinha papel de parceiro te trai de maneira que fere inclusive os mais vulneráveis? Se a resposta fosse simples, não haveria lágrimas. Mas Lívia foi cavando um caminho que não fosse apenas retribuição. Ela planejava transformar a mansão em um espaço de dignidade, um asilo moderno.
Um centro de reabilitação para famílias que lidam com doenças degenerativas. Um espaço onde Florence e Blessing pudessem, de fato, trabalhar de forma remunerada e valorizada. Havia nela, por trás do gesto que o mundo mal interpretaria, um desejo de restaurar o que fora quebrado. Ainda assim, por fora havia outra cena prestes a acontecer. Grace e David, percebendo que o que queriam já não estava mais à disposição, começaram a articular formas de reação, legais, sociais, e talvez, se a situação descambasse, pessoais. O que viria a seguir era uma convergência de interesses que prometia transformar uma rachadura familiar em ruptura pública. No fim desta primeira etapa, antes de o véu ser totalmente levantado, há uma cena que merece ser lembrada: Lívia, sozinha à noite em sua cozinha, com o papel do título sobre a mesa, segurando uma caneca de chá que esfriava. Ela olhou para a janela e viu as sombras do jardim, as formas das árvores que pareciam segurar segredos. Um pensamento surgiu, não de raiva, mas de pressa por retidão, que esta casa seja usada para curar, não para humilhar. Ela sussurrou uma pequena oração, perguntando por sabedoria. No coração dela, no entanto, outra certeza já começava a cristalizar: a compra da mansão não encerrava nada. Era, ao contrário, o gatilho de algo mais vasto. Haveria confrontos, perguntas, relatos, talvez processos. Mas havia também a possibilidade, tênue ainda menos, de restaurar com trabalho e presença. E foi nesse ponto que a história ficou em suspensão, com a assinatura no papel. O destino da mansão pendia no fio de decisões humanas. O palco estava armado. Os atores, escolhidos. E então veio o telefonema que ninguém queria receber. Mr. Johnson ligou com voz grave. Há uma notificação no cartório. Alguém tentou registrar um agravo contra a compra. Não é nada firme, mas pode causar um atraso. Também há mensagens anônimas para a administração do hospital sobre o Sr. Thomas. A calma de Lívia se quebrou por um segundo. Ela sentiu o sopro frio de que o próximo movimento não seria apenas legal, seria também moral e íntimo. Ao retirar o telefone da orelha, ela percebeu que os passos no corredor aumentaram. Era Joseph, vindo avisar que havia duas pessoas estranhas na calçada. Um carro desconhecido parar em frente. David. Ou apenas sombras dispostas a observar o que acontece quando alguém decide mudar as regras. Lívia respirou fundo. A mansão agora era dela no papel. Mas o que significaria isso quando a resposta do mundo viesse? Ela pegou a assinatura no envelope, colocou no bolso e foi até o quarto onde o Sr. Thomas dormia. Florence segurou a mão dele, com o olhar. Pediu que ela fosse cautelosa. A história, nesse momento, pendia entre o que foi conquistado e o que ainda restava conquistar: a verdade, a justiça e a possibilidade de usar a vitória para algo maior do que humilhar o outro. Lívia sabia que a escolha que faria diante da primeira provocação diria o que ela realmente era: vingativa. Ou alguém que, mesmo magoada, escolheria reconstruir. E assim a cena terminou, sem um choque final, mas com uma sensação elétrica no ar, menos como antes de uma tempestade. Você pode imaginar o que virá adiante. A mansão citada no título já não é apenas um objeto. Tornou-se personagem. E os personagens que a cercam estão prontos para entrar na sala de cena. Joseph abriu a porta com cuidado, olhando para a calçada como quem observa nuvens que podem descarregar tempestade. Dois homens com pastas e um carro discreto estacionado, menos nada cinematográfico demais. Apenas o suficiente para aumentar a sensação de que o mundo lá fora começava a prestar atenção naquilo que dentro já tinha virado assunto. Florence fechou a mão no colchão do Sr. Thomas como quem impede que o mundo entre onde não deve. Blessing apertou a planta que regava como se segurasse um medo. Lívia respirou. Sentiu o peso do papel em seu bolso e percebeu que agora não podia mais recuar. A mansão era dela no registro, sim,
Mas a posse verdadeira menos aquela que muda corações menos ainda estava por ser conquistada. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era Mr. Johnson. Eles entraram com um agravo no cartório, mas sem base. Ainda assim, pressões públicas podem surtir efeito se nós não nos movermos com prudência. Sugiro que não exponha o caso em redes sociais. Deixe que as respostas venham pelo processo. A voz do advogado era o que se esperaria de alguém que entendia as magnitudes do tempo. Firme, cautelosa, experiente. Lívia atendeu sem ostentação. O que precisamos fazer? Trabalhar a narrativa, ele disse. Não no sentido de manipular, mas de esclarecer. Vamos registrar oficialmente a finalidade social da compra. Prepare uma lista do que pretende: ala de reabilitação, vagas para cuidadoras, parceria com hospitais. Tudo isso será entregue em cartório como prova de boa-fé. Naquele mesmo dia, a assessoria do hospital recebeu telefonemas. Mensagens anônimas chegaram à administração: cuidado com quem compra casa perto do Sr. Thomas, dizia uma delas. Outras insinuavam que a compra teria sido uma jogada para enganar o marido e expor a família. O ruído fórum. Mar Caseiro passou rápido para os corredores institucionais. Florence, que não tinha paciência para intrigas, respondeu com fatos, listas de horários, prontuários, testemunhos sobre a tentativa de envenenamento. Ela, com a sensibilidade de quem passara a vida cuidando, sabia que não basta emoção. Era preciso ordem. E então surgiu o primeiro sopro de esperança, um vizinho da mansão. Um amante de tecnologia que havia instalado câmeras voltadas para a rua por receio de assaltos. Concordou em ceder as imagens para o caso. Eram cenas modestas. Uma mulher passando pelo portão com um lenço no punho, aproximando-se da janela onde horas antes um copo fora posto. Não era material de filme policial, mas, somado aos relatos de Joseph e às anotações de Florence, tornou a versão de Lívia menos solitária. Johnson embasou tudo com petições, e aos poucos o sistema que parecia tão lento começou a se mover. David, por sua vez, sentiu a corda apertar. Quando ouviu falar das imagens e da petição, procurou soluções rápidas. Houve chamadas nervosas, conversas que tentavam parecer serenas, gestos que buscavam conciliação sem admitir culpa. Em uma dessas conversas, ele foi a Lívia com o ar de quem tenta conjurar um passado que já não existia. Ele falou com aquela tentativa de leveza que lhe caía bem quando era observado: você poderia ter me contado. Achamos uma casa bonita. Era só um plano. A risada menos aquela mesma que tanto a ferira menos tentou reaparecer, mas se partiu num som envergonhado. Lívia olhou nos olhos dele sem rancor teatral. Planos não falam por quem abandona as promessas, disse ela. E esta casa não era só sobre nós. Há pessoas aqui que merecem segurança. O silêncio de David não se quebrou em defesa. Quebrou em algo menos visível, um reconhecimento tardio de que alguns custos não se resolvem com charme. A campanha legal prosseguiu e a resposta pública ganhou corpo quando Lívia, sob indicação de Mr. Johnson, protocolou a transformação parcial do imóvel, uma ala destinada a receber pacientes com doenças degenerativas, cursos para cuidadores e programas de acolhimento para famílias em situação de fragilidade. A documentação foi clara e transparente: orçamento, cronograma, regime jurídico que impedia a venda imediata sem trâmites judiciais. Tudo foi entregue com a calma de quem queria blindar a ação de qualquer alegação de impulso. No meio desse processo, houve um episódio que, por si só, mudaria o rumo de alguns corações. Grace, sentindo o solo de suas escolhas cantar em falso, decidiu que a exposição pública talvez a favorecesse. Foi a um dos eventos onde sabia que fotógrafos circulavam menos, um vernissage de amigos onde se exibia a si mesma mais do que a arte, e deixou escapar para uma jornalista amiga que a mansão era o começo de um recomeço.
insinuando que quem agora a impedia de morar lá era alguém que vivia de ressentimento. A manchete, previsível e fria, apareceu no jornal local na manhã seguinte: ex-atual em disputa por mansão de luxo. O título buscava sangue, oferecia drama. O leitor, mais uma vez, esperava espetáculo. Mas a comunidade reagiu de forma diferente do que os sensacionalistas esperavam. Aos poucos, mensagens começaram a chegar para Lívia não com acusações, mas com ofertas de ajuda, doações de mobília para a ala de reabilitação, profissionais que se dispuseram a ministrar cursos sem custo, um grupo de voluntários que queria colaborar com hortas terapêuticas no jardim da mansão. Aquilo desmontou o roteiro simplista dos tabloides. A narrativa mudou, não era apenas uma briga de casal, era uma possibilidade de benefício coletivo. Quando a notícia sobre a filmagem do vizinho chegou à polícia, a investigação foi reaberta com novo ânimo. O delegado que cuidou do caso, homem de rosto austero que já atendera situações parecidas, pediu uma reconstituição. Testemunhas foram chamadas. Joseph explicou tudo, as idas, as voltas, o lenço na mão de Grace, a pressa. Florence prestou depoimento técnico, referindo tudo o que anotara. Blessing, com a voz trêmula, descreveu a cena como tinha visto em suas tardes. Aos poucos, detalhes que haviam sido abafados pela falta de prova começaram a formar um mosaico. O processo segue seu ritmo e nem sempre é dramaticamente satisfatório para quem vive no coração do conflito. Mas em poucas semanas o cenário real sofreu mudanças, passou a se ver como personagem exposta. Alguns contratos de parceria social que ela mantinha em pequenas organizações começaram a fechar portas. Amigos que antes a saudavam com sorrisos agora hesitavam. A repercussão social tinha um custo. E não era apenas material, era moral. David, por sua vez, estava no meio dessa tempestade de consequências. Ele tentou fazer negociações discretas, buscar acordos que lhe permitissem manter laços com a família sem abrir mão dos seus desejos. Em uma dessas tentativas, a conversa com Mr. Johnson não foi agradável. Você não pode alegar que desconhecia, disse o advogado com seriedade. E se pretende manter qualquer posição que envolva responsabilidade por seu pai, é preciso deixar que a verdade venha à tona. O silêncio protege quem tem poder. Ele também destrói quem se entrega a ele. Houve uma fase em que David demonstrou raiva. Havia noites em que batia no volante do carro, em que procurava em seu círculo justificativas que não existiam. Em outras, mostrava remorso. Era visível que a situação o desmontava, não por ingenuidade, mas porque o comportamento que o beneficiava socialmente agora cobrava um preço íntimo. Ele precisava escolher, seguir tentando construir um novo começo com Grace, ignorando o dano causado, o que implicaria, em muitos aspectos, repetir padrões, ou assumir as consequências e trabalhar para reparar, com ações honestas, o que havia sido quebrado. A escolha era dele, e ele a fez no tempo que a vida dá para decisões dolorosas. Enquanto isso, a mansão começou a se transformar naquilo que Lívia sonhara, não por espetáculo, mas por trabalho paciente. Blessing coordenou a criação de um pequeno jardim terapêutico, com canteiros onde idosos pudessem plantar ervas, colher memórias e ter rotina. Florence reuniu uma equipe de cuidadoras locais, ofereceu treinamentos com foco em dignidade e empatia. Joseph, com sua discrição habitual, organizou o sistema de entregas e a logística, garantindo que a casa funcionasse com respeito às regras e à segurança. Os moradores das redondezas, que no início olhavam com curiosidade, passaram a ver a mansão como promessa. Hesitaram, sim. Havia quem sussurrasse que a iniciativa era só uma maneira de mostrar a cara, mas a cada porta aberta, a cada banho bem dado, a cada chá servido com compaixão, a narrativa mudou. E então veio o dia da inauguração não oficial,
Um encontro simples, sem pompa, apenas para abençoar os espaços. Lívia mandou convites discretos, vizinhos, alguns jornalistas do jornal local, representantes do hospital. Mr. Johnson, Florence, Blessing, Joseph. Convidou também pessoas que tinham acompanhado o caso, para que pudessem ver com seus próprios olhos o que se passava. Ela não anunciou a presença de David e Grace, mas sabia que a notícia circularia. O jornal local publicou um pequeno texto informando que a mansão teria uma ala de reabilitação. A manchete veio em tom neutro: Casa de acolhimento abre as portas em bairro nobre. Foi suficiente para despertar curiosidade, para alguns, provocações. No dia, uma bandeja de chá foi colocada na sala principal. O piano, menos aquele que antes ficava coberto por lençóis, foi aberto por um voluntário e uma melodia simples preencheu o ar. A cerimônia foi curta. Florence falou primeiro com a voz que tinha a autoridade das mãos que curam: este lugar não é meu, não é só da dona que assinou, é nosso. Aqui a dignidade será a regra. Blessing, em seguida, entregou um pequeno arranjo de flores à mãe, que não conseguiu esconder o orgulho contido. Lívia subiu ao pequeno degrau improvisado e falou com calma, sem palavras longas: não comprei esta casa por rancor. Comprei porque acredito que, quando temos recursos, temos responsabilidade. E responsabilidade é cuidar. É por isso que hoje abrimos uma porta para pessoas esquecidas pelas urgências do mundo. Ela olhou para os rostos que conhecia e para os que eram estranhos. Se alguém aqui veio esperando espetáculo, peço que fique e veja para além das manchetes. Aqui é a gente que cuida. Na plateia, o jornal local estava representado por um repórter que, antes de abrir a publicação, vira com olhos críticos. Ele se aproximou após a fala e perguntou: e quanto à controvérsia sobre a compra? Lívia respirou: o processo vai correr. A verdade, quando está fundamentada, é paciente. Minha decisão agora é mais simples: trabalhar por quem precisa. Ela não disse perdão com teatralidade. Disse com a simplicidade de quem escolhe caminho. Isso desconcertou muitos. E então, como esperado, apareceram. David e Grace chegaram juntos, não em clima de ostentação, mas como se decisões precisassem ser testemunhadas. Ao avistarem a placa modesta com casa de acolhimento, ala de reabilitação, Grace tentou um sorriso que encontrou olhos não interessadíssimos. David, olhando para a multidão íntima, sorriu de modo nervoso, menos aquele sorriso que tinha outrora o estrago de uma risada cúmplice, agora reduzido a esforço. Eles ficaram à distância. Grace fez comentários que buscavam atrair atenção como antigamente. Não obteve a resposta que esperava. A vítima de antes, que ela havia imaginado frágil, agora segurava com firmeza o rumo das coisas. Algumas pessoas que a conheciam afastaram-se, outras a ignoraram. A humilhação pública, menos que poderia ter sido transformada em espetáculo, virou uma lição silenciosa. Não de triunfo vingativo, mas de consequência. Escolhas têm resultados. Houve um encontro entre Lívia e David ali, sem plateia exigente. Ele tentou, com urgência, resgatar o que sentia como perdido. Não era o que eu queria, disse ele. A gente podia conversar, encontrar solução. Lívia o olhou e, sem alarde, explicou: as soluções que respeitam dignidade não nascem do segredo. David, nasceram do compromisso. Você ainda pode escolher. Mas isso implica enfrentar o que fez, não apenas desejar o conforto de quem te ama quando é conveniente. A praça de público reprimiu um murmúrio. David, sem defesa pronta que o salvasse daquela exposição moral, deixou escapar palavras que, antes, teriam sido alívio, desculpas que soavam vazias. A diferença entre dizer-me desculpe e reconstruir a confiança é prática, e não audiência. Nos dias que seguiram, o mundo jurídico também deu passos. O agravo apresentado por quem se sentira prejudicado foi, em parte,
rejeitado por falta de mérito. A investigação acerca da tentativa contra o Sr. Thomas passou à esfera criminal com base nos novos indícios, imagens, depoimentos, o comportamento contraditório de testemunhas. Foi convocada a depor. Diante de evidências, o tom das declarações mudou, há um momento em que a retórica perde força para a documentação. A acusação não foi imediatamente traduzida em sentença, mas havia um peso diferente no ar. E o que se dá com pessoas em situação de poder quando suas máscaras caem? Algumas se afastaram. Outras procuraram reparar. Muitos ficaram mudos. David passou a frequentar sessões de terapia a pedido do próprio advogado. Não por espetáculo, mas porque reconhecia que algo nele se quebrou. Não era um conserto garantido, e ninguém naquele enredo pôde prometer milagres. Havia, no entanto, uma possibilidade de reconstrução. Ao mesmo tempo, Lívia percebera que a transformação da mansão seria longa. A burocracia exigia recursos, e aquilo que recebia em doações precisava ser administrado com honestidade. Ela e Mr. Johnson formaram uma pequena fundação para gerir os recursos, garantindo transparência com relatórios públicos. Florence tornou-se coordenadora clínica. Blessing, coordenadora do programa social. Joseph, responsável por manutenção e logística. E alguns voluntários cuidavam da recepção e do acolhimento. Os primeiros beneficiados chegaram por encaminhamento do hospital, idosos que precisavam de um ambiente calmo para a reabilitação. Famílias que precisavam de suporte por períodos transitórios. O impacto foi modesto no começo, mas, para quem precisava, era a diferença entre abandono e cuidado. As histórias que saíam dali não eram feitas para manchetes retumbantes. Elas eram contos cotidianos de dignidade. Um senhor que reaprendeu a comer sozinho. Uma mulher que encontrou o alívio de conversar com quem sabia compreender. Netos que viram avós tratados com respeito. Essas pequenas vitórias, um a um, foram costurando a reputação da casa. Lívia, em seus momentos de silêncio, passeava pelo jardim. Às vezes sentava no banco onde antes sentira o golpe do riso e observava as mãos envelhecendo dos novos moradores. Havia ainda dias em que a memória do desprezo a perfurava. Dor não some por decreto. Mas o barulho de um idoso rindo com outro por causa de uma lembrança partilhada, ou uma cuidadora segurando a mão de alguém com ternura, dava a ela uma sensação de que algo havia sido transformado. Grace tentou interagir algumas vezes, oferecendo ajuda que soava mais como desejo de estar no centro do que realmente de servir. Em uma dessas tentativas, foi recebida por Blessing, com a calma de alguém que aprendeu a dizer não sem rancor. Se você quer ajudar, disse Blessing, exista para isso de verdade. Aqui não há espaço para aparências. Saiu sem resposta. A imagem que antes podia mover multidões agora não movia mais nada além do desconforto de quem percebeu a própria fragilidade. Quanto a David, o caminho dele não terminou em ruína, completa menos, e nem era isso que a narrativa humana esperava. Ele perdeu posições de destaque em algumas associações. Enfrentou embaraços sociais e, mais importante, teve de encarar a verdade de seus atos. Aos poucos, começou a fazer visitas voluntárias. Não como proprietário de um lar, mas como aquele que precisava entender e participar do cuidado de seu pai. Era uma presença desejada por alguns, desconfortável para outros. O que se via ali era o efeito inevitável das escolhas. Não há como voltar atrás sem aceitar o custo de reparação. Houve convites para que Lívia transformasse a mansão em algo que ganhasse visibilidade nacional menos campanhas publicitárias. Entrevistas, mas ela escolheu recusar a maioria. A pedra angular de sua decisão foi sempre a mesma, não queria que a casa se tornasse palco de vingança. Tampouco vitrine de sua generosidade. Queria que fosse um lugar de trabalho consistente, com rotinas, gestão e afeto. Sabia que o poder e o dinheiro podem ser bem usados,
mas que a tentação do espetáculo corrói aquilo que importa. Em uma noite chuvosa, anos após a assinatura, o Sr. Thomas, com a voz mais frágil e olhos claros como o lago, chamou Lívia para sentar ao seu lado. Você fez algo que eu não entendi no começo, disse ele. Mas agora vejo, não era sobre prender casas. Era sobre abrir pessoas. A mão dele era trêmula, porém o reconhecimento que trouxe acalmou uma ferida antiga. Nem tudo fora perfeito. Ele e David haviam passado por dias de tensão, pedidos de desculpas e conversas duras. Mas havia, ali, uma possibilidade de paz que não dependia da perfeição, apenas da honestidade. O tempo passou e a mansão ganhou vida própria. O piano ecoava, o jardim crescia, os corredores tinham um cheiro de sopa fresca e de remédio administrado com cuidado. Pessoas que haviam sido feridas encontravam amparo. Quem olhasse de fora poderia ver apenas a grande casa de fachada. Mas quem passava pela porta conhecia o que acontecia nos interiores. Não aplausos, mas ordens cotidianas de compaixão. E a pergunta que talvez você faça agora, se a reação de Lívia não teria sido vingança menos recebe. Então, uma resposta que corresponde ao que ela era desde o começo, não vingança. Não humilhação, mas justiça com propósito. Ela não destruiu a vida de ninguém por deleite. Ela usou meios legais e éticos para impedir que o que já havia sido ferido fosse vilipendiado ainda mais. E, além disso, transformou o que poderia ser um símbolo do abandono em símbolo de acolhimento. As cicatrizes permaneceram, sim. O riso que um dia cortou a alma de Lívia não deixou de doer quando lembrado. Mas o que passara a ocupar o lugar da raiva era a certeza de que ações pequenas e persistentes curam mais do que gestos espetaculares e rancorosos. Havia ainda espaço para perdão. Havia, mas não como atestado automático. O perdão que se oferece depois de mudanças reais exige tempo, responsabilidade e vontade de reparar. No final, numa tarde clara, Blessing levou um grupo de idosos para uma oficina de jardinagem. Uma senhora entregou a Lívia uma pequena planta enfeitada com um cartão. Para quem aprendeu a transformar dor em cuidado, Lívia olhou a planta. Tocou as folhas e sentiu uma coisa que se parecia com paz. Não a paz que nega o que aconteceu, mas a paz que aceita trabalhar com o que restou, para que outros não precisem sofrer sozinhos. Se hoje você pensa em justiça e perdão, em retribuição e em serviço, lembre-se de que escolhas importam. Quando a vida nos quebra, podemos usar o que temos para reconstruir, para restituir dignidade, para oferecer abrigo. Lívia poderia ter optado pelo espetáculo, optou pelo trabalho. E foi nesse trabalho silencioso e exigente que ela encontrou sua redenção e, talvez, libertação. Se esta história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal e deixe nos comentários. Justiça ou perdão, o que você escolheria? Quero saber como você viveria uma situação assim. Que Deus nos dê sabedoria para agir com justiça e compaixão. Se puder, compartilhe esta história com alguém que precise ouvir que poder e dor podem ser convertidos em serviço. Que a vida de quem cuida seja sempre reconhecida, e que tenhamos coragem de transformar nossas feridas em lugares de cuidado.